Brasil ultrapassou as 90 mil mortes pela Covid-19. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados até a 1h da tarde de hoje 90.383 óbitos. O número de infectados é de 2.566.765. Michele Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada agora no início da tarde pelo Palácio do Planalto. De acordo com a nota, a esposa do presidente Jair Bolsonaro tem sintomas leves e é acompanhada pela equipe médica da Presidência da República. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também anunciou que está com a Covid-19. Pontes fez o teste na terça-feira e divulgou o resultado ontem à noite no encontro virtual transmitido pela internet. O ministro disse que já está isolado e que vai continuar despachando normalmente. Marcos Pontes é o 5º ministro do governo Jair Bolsonaro infectado pelo novo coronavírus. E em meio à pandemia, o governo reabriu aeroportos para estrangeiros depois de 4 meses de fechamento. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. No entanto, continuam fechados os aeroportos de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Sul e Tocantins. O decreto não explica o motivo dessas exceções. As fronteiras terrestres continuam fechadas. E o ministro do STF, Dias Toffoli, defendeu o aumento da quarentena para magistrados que abandonarem a carreira para entrar na política. O ministro do Supremo Tribunal... De magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos 8 anos. Porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República, sem nem conhecer o Brasil, sem nem conhecer o seu estado, sem ter ideia do que é a vida pública. E aqui, publicamente, durante esse julgamento, que é transmitido publicamente, eu volto a pedir ao Congresso Nacional: estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras, para que não possam magistrados e membros do Ministério Público fazer dos seus cargos e das suas altas e nobres funções meios de proselitismo e de demagogia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que o tema já está na pauta do Congresso e que pode ser votado, inclusive, nesse segundo semestre. Vamos ver. O presidente Toffoli já reconhece a política, né? Trabalhou no parlamento, é um grande presidente do Supremo Tribunal Federal. Se faz a proposta, o parlamento deve ouvir a proposta do presidente Toffoli e decidir pelos 8 anos, por 6 anos, por 4 anos. Aí é uma decisão do plenário. Já estava na ordem do dia, certamente, né, com a posição do presidente do Supremo, sempre refaz a pauta e nos ajuda a refletir sobre, de fato, a urgência dessa matéria. Eu acho que dá para se pensar, assim, na hipótese de tratar dessa matéria no segundo semestre. Quem está conosco hoje para uma conversa sobre esse momento político atual, mas também sobre o cenário externo, como o Brasil está sendo percebido lá fora, é Celso Amorim, diplomata brasileiro, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores. Celso Amorim, sempre um prazer te receber. Tudo bom com você? Oh, muito bom. Prazer estar com você aí e com todo o público da TVT. Celso, eu queria começar te questionando brevemente sobre essa notícia que a gente deu agora, então, em relação à discussão sobre quarentena da magistratura para seguir carreira política. Queria saber sua opinião, porque quando o Dias Toffoli fala ali, parece que ele dá um recado para esses membros da Operação Lava Jato, né, para os procuradores que fizeram parte dessa força-tarefa. Como que você vê essa questão? Olha, eu acho uma preocupação muito legítima. Eu não sei qual será a decisão, mas você já teve o presidente de 2 poderes falando de que essa questão tem que ser enfrentada, e eu acho também que tem que ser enfrentada, porque o que nós assistimos no Brasil nos últimos tempos, né, chamar de lawfare ou chamar o que você quiser, óbvio que isso tem vários aspectos, esse não é o único, mas evidentemente foi uma politização da justiça, e um dos fatores da politização da justiça é a perspectiva da pessoa se tornar candidato para um cargo até de presidente, como foi dito pelo Toffoli. É verdade. Eu concordo que a preocupação é bem legítima. Agora, se vai ser 8, 10, 6, aí eu não sei, não pensei.
Isso ainda acho que vai entrar em discussão no Congresso, né? Agora vamos para o cenário exterior, então. A gente teve nesse domingo a denúncia feita por trabalhadores da saúde, por uma coalizão, né, que representa 1 milhão de trabalhadores da saúde, em relação a uma denúncia ao presidente Jair Bolsonaro pela forma como ele vem lidando com a gestão nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. Você disse, inclusive, Celso, numa entrevista recente... Perdi o som. Agora, nesse momento, né? Como que você viu essa nova denúncia no Tribunal Penal Internacional? Eu caí agora, olha, rapidinho? Tá, eu acho que deu para acompanhar a minha pergunta. Eu quero saber como que você tem visto o Brasil, como ele está sendo visto lá fora, na verdade, de acordo com essa denúncia que foi feita no Tribunal Penal Internacional. Olha, eu acho que é uma coisa gravíssima você ter o presidente denunciado, e não é a primeira denúncia que lá ocorre. Essa teve um apoio maior, né, com muitas instituições, até instituições internacionais ligadas também aos trabalhadores da saúde, que se sentiram vitimados diretamente pela ausência de política, pela omissão, da qual tem resultado inúmeras mortes. Eu não sei qual será o resultado disso. Muitas denúncias que são apresentadas no Tribunal Penal Internacional acabam não sendo objeto de investigação. Então, isso ainda eles terão que se pronunciar, a Procuradoria vai submeter também aos juízes, mas eu acho que o simples fato de haver um arrazoado sério, né, que utiliza, inclusive, uma expressão já usada por um ministro do Supremo brasileiro, é uma coisa extremamente preocupante, porque isso não acontece sozinho, isso acontece juntamente com outras coisas. Acho que ontem, havia uma reportagem, eu vi uma coisa visual, de um jornalista muito famoso do Guardian, Monbiot, é o sobrenome dele, me esqueci o primeiro nome, e que ele diz assim, qual é a pessoa mais perigosa do mundo? Ele diz que é o Jair Bolsonaro. Eu não sei, sabe, tudo isso é uma coisa assim, em outro momento você olha quem são os principais vilões do coronavírus, aí fala do Trump, fala do Boris Johnson e do Bolsonaro. Então é uma visão muito ruim do Brasil, que se alastra, e não adianta pensar que isso é campanha, isso é o que acontece aqui no dia a dia. Você acabou de dizer, mais de 90 mil mortos. A Argentina, né, teve 3 mil e poucos mortos, mesmo que você multiplique por 5, que a diferença de população nem é tanto, chega a 15 mil, quer dizer, menos de 20% do que o total dos mortos no Brasil. Então é uma coisa descabida. Né? A missão do Estado, e do governante, uma delas, a fundação do Estado, para quem estuda ciência política, é evitar a morte inútil, postergar a morte evitável. E é o que a gente não está fazendo, a gente está antecipando mortes. É terrível. Qual é o nome que tem que se dar isso juridicamente, não me compete dizer, mas que é terrível é. Essa denúncia anterior, inclusive no Tribunal Penal Internacional, tem a ver com o genocídio indígena, né? Com as mortes de indígenas, por conta, inclusive, do desmatamento, da forma como a Amazônia vem sido tratada por esse governo. E daí, nas últimas semanas, a gente ficou sabendo que um grupo grande de empresários, detentores do capital, tem feito pressão sobre o governo para que ele tome medidas mais eficientes em relação à proteção da floresta amazônica. Como que você tem visto essa questão? A gente falou, acho que de uma última vez, sobre a Amazônia, como o resto do mundo estava percebendo o Brasil por conta realmente da destruição da Amazônia, das queimadas que aconteciam lá naquela região, e agora isso volta a entrar em tema, mas com um forte apelo do capital. A capital pedindo realmente para que o governo dê mais atenção a essa área. O capital quer investir, quer ganhar dinheiro, né? E quer poder ganhar dinheiro sem criticado. Vamos ver as coisas como elas são. Eles não são grandes defensores da floresta amazônica, não, mas eles querem poder vir fazer as coisas sem ter a sua imagem prejudicada. Olha, eu acho que o problema do indígena é mais amplo, né? Porque aí tem também, recentemente, os vetos, não levar água potável para os indígenas, né? Quer dizer, também a atitude leniente em relação a garimpeiros, tem uma porção de outros aspectos que estão mesclados com a questão da floresta, mas não é o único.
Então, eu acho que tem que ser visto dessa maneira. Agora, essa questão da floresta e a mudança climática é absolutamente fundamental para o mundo. Quer dizer, o que eu tenho dito sempre, eu não sei o que vai acontecer, nem quero, não tenho bola de cristal, felizmente, aliás, procuro me guiar pela ciência, pela opinião dos cientistas, mas inclusive na área política, o que é muito difícil, mas eu acho que, digamos, uma coisa que eu acho que é certa, eu não sei aonde vai o presidente Bolsonaro. Agora, o bolsonarismo, como ele estava sendo praticado, é inviável no mundo contemporâneo. Mesmo que o Trump ganhe, o que não é certo, mesmo que o Trump ganhe, isso vai se tornar cada vez mais inviável. Quer dizer, o Brasil festeja, o governo Bolsonaro festeja o acordo com a União Europeia e toma medidas que inviabilizam o acordo com a União Europeia. Eu não vou nem defender o acordo, mas mesmo dentro da visão deles, tudo se torna inviável. O Brasil consegue um milagre. O Brasil, como gosta sempre de lembrar o Paulo Nogueira Batista Júnior, é um dos poucos países, só 5, que estão sempre entre os 10 maiores do mundo. Maiores populações, maior território, maiores PIBs, né? Maiores produtos brutos. E só tem 5 países. E é um país que consegue se isolar. É quase um milagre isso. É um milagre às avessas. Né? É um milagre você conseguir que um país dessa natureza, dessas dimensões, fique isolado. Ninguém quer saber do Brasil. Nem os governos reacionários de direita ficam com o Brasil. O Ivan Duque da Colômbia faz uma reunião reunião virtual, imagino, sobre cooperação para o coronavírus, convida o Uruguai e o Chile, que também tem governos de direita, mas não convida o Bolsonaro. Então é um isolamento total, porque é o contrário do que acontecia com o Lula. Eu dizia, uma das grandes dificuldades como ministro do exterior era que todo mundo queria aparecer na foto com o Lula. E eu dizia, a demanda de Lula é muito maior que a oferta de Lula. Hoje em dia é o contrário, ninguém vai querer sair na foto com o presidente do Brasil. Não sei como será na próxima reunião, que não for puramente virtual, do G20 ou de algum desses órgãos, como será, porque é de fato algo muito forte. Eu nunca vi isso no Brasil. Na época da ditadura militar, nós estávamos mais afastados, o mundo era diferente. De lá para cá, a democracia não teve nada parecido com nenhum presidente. Você trouxe essa questão de Trump, sobre a possibilidade de reeleição ou não dele. E hoje tem uma notícia sobre Trump que foi a de que ele sugeriu adiar a eleição nos Estados Unidos, sem apresentar nenhuma evidência. Inclusive, ele afirmou que pode haver fraude na votação por correio, que acontece lá no país. A data, por enquanto, dessas eleições nos Estados Unidos é 3 de novembro. E você já falou um pouquinho sobre, numa outra entrevista, sobre Trump estar usando, inclusive, essa mesma tática que Bolsonaro também usou aqui, de certa forma, desconfiar das eleições. E lembrando que Trump está num momento de popularidade bastante baixo, e por isso, talvez, que ele tenha, inclusive, surgido com esse assunto. Como você percebe hoje Trump nos Estados Unidos? Inclusive, você vê chances dessa reeleição acontecer, ou você acha que é Brasil? Olha, bom, por partes, né? São muitas coisas que me chamou. O Joe Biden, eu acho que sim, no momento tem mais força, mas eu também não tenho, digamos assim, uma certeza em torno disso, não. Primeiro que o sistema eleitoral lá, como você sabe, não leva em conta, principalmente, não leva em conta o voto popular. Indiretamente ele se manifesta, mas não de maneira automática, né? O próprio Trump não teve maioria no colégio eleitoral. O Bush filho também não tinha tido, mas no caso do Trump com a distância maior e ganhou a eleição. Você está me ouvindo bem? Estou. Então, digamos, uma parte da população negra que pode não gostar, ou trabalhadores que não se sentem representados totalmente, muitos são contra, mas não tiveram no Conselho de Segurança Nacional até pouco tempo, né, tiveram essa atitude. Enfim, então eu acho que o próprio comandante das Forças Armadas, que também esteve lá, depois se arrependeu, fez um vídeo. Eu acho muito difícil que lá possa haver um golpe mesmo do tipo que a gente teme que possa haver no Brasil. Em relação a essa relação Estados Unidos-Brasil, Jair Bolsonaro, Donald Trump, você sabe que na semana passada a gente comentou aqui uma reportagem do Valor Econômico que falava sobre o desejo do Irã de comprar algumas aeronaves, jatos da Embraer, mas o próprio representante do país falou assim, eu acho que é muito difícil que esse negócio vá em frente, muito por conta da relação que o presidente do país, tem hoje com Donald Trump. Ou seja, essa relação traz, inclusive, impactos negativos econômicos para o país. Muito grandes. Já tínhamos visto isso na área de agricultura, né? As ameaças nos países árabes, no próprio Irã. Irã não é árabe, né? A gente esquece do Irã, mas de qualquer maneira também ali na região, num país também
predominantemente muçulmano. Enfim, não, é claro que essas atitudes todas trazem muito prejuízo. E a subordinação aos Estados Unidos, ela se manifestou de uma maneira inacreditável. Olha, eu fui 2 vezes embaixador, né, em Genebra, junto à organização, a parte comercial, né? Primeiro era o GATT, que era uma coisa antiga, depois, hoje em dia, a Organização Mundial do Comércio. Fui 2 vezes. E como ministro também me ocupei muito disso. O Brasil apresentou uma iniciativa, foi copatrocinador de uma iniciativa junto com os Estados Unidos contra a China. É uma questão que, tecnicamente, é economia de mercado, mas, obviamente, tem uma leitura contra a China. É uma coisa inacreditável. Primeiro que o Brasil, como país em desenvolvimento, não tem que ficar fazendo iniciativa com os Estados Unidos. Eu não me lembro de nenhuma outra. A gente pode ter se aliado em certos momentos, num tópico, e não em outros. Isso aconteceu com a União Europeia, com todo mundo, com China, com Índia, etc. Agora, nunca tomar uma iniciativa. E muito menos contra o nosso maior parceiro comercial. Mas não é maior, quando as pessoas falam maior por pouquinho, não é maior de longe. Só lembrar o seguinte, o total das nossas exportações para os Estados Unidos é menor do que o nosso saldo comercial, a diferença de exportações e importações, para a China. Então é uma diferença absurda. E sem falar que hoje em dia, enquanto o nosso superávit com a China sobe, com os Estados Unidos o que sobe é o déficit. O Brasil tem cada vez um maior prejuízo nas relações com os Estados Unidos. Então é uma coisa, sabe, de qualquer ângulo. Eu não meço as relações internacionais só pelo comércio, mas de qualquer ângulo que você veja, a potência vai ser a maior potência econômica. E vamos ter que lidar com ela, como a gente teve que lidar com os Estados Unidos. Não é? Então, eu acho que a gente, no mínimo, teria que ter uma atitude de cautela. E, em certos casos, até uma atitude mais próxima. Veja bem, se me permite concluir esse raciocínio. O Brasil tem a mais antiga parceria estratégica da China com o Brasil. Não foi no governo Lula, foi no governo Itamar Franco. Por acaso eu era chanceler também, mas nem fui. Isso era um processo que já vinha do governo Collor e tal, e se consolidou no governo Itamar Franco. E o Brasil teria tudo para ser o principal receptor de assistência técnica, de equipamento, de respiradores da China. Ao contrário, com as nossas atitudes, nós nos colocamos no fim da fila. É uma coisa, a meu ver, criminosa, porque tem impactos diretos sobre a vida das pessoas no Brasil. Não é uma questão de ganhar um pouquinho mais de dólares. Como também um prejuízo enorme que pode haver em questões como essa que foi levantada da Embraer, com relação ao Irã e muitas outras em relação a produtos agropecuários, também vai nos afetar profundamente, inclusive na nossa capacidade de importar, porque a nossa capacidade de importar é ditada principalmente pelo que nós exportamos. Isso não é só dinheiro, é a possibilidade de importar outras coisas. Sim. Deixa eu trazer um outro assunto aqui, para tentar te aproveitar ao máximo. A gente ficou sabendo hoje também, Folha de São Paulo traz Folha de São Paulo e o UOL, na verdade, trouxeram uma reportagem de que o Ministério das Relações Exteriores pediu visto de entrada à Embaixada dos Estados Unidos para que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pudesse entrar nos Estados Unidos quando ele deixou, de fato, o Ministério da Educação. Isso daí consta num pedido de lei de acesso à informação. E então a gente fica sabendo que, de alguma forma, o Itamaraty atuou para facilitar a entrada de um ex-ministro. Na verdade, eles trocaram depois a data dessa exoneração, né? Entrasse ali nos Estados Unidos, que estava com as barreiras fechadas para qualquer estrangeiro. Como que você vê uma questão dessa? Olha, na realidade, eu não sei. O nosso Ministério das Relações Exteriores tem feito coisas tão absurdas que eu não... Por exemplo, agora, quando os Estados Unidos atropelaram um candidato brasileiro para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu pensei que a gente ia reclamar, né? Uma nota do Ministério das Relações Exteriores foi elogiando. Eu nunca vi. Não basta você leva uma paulada e ainda pede mais. Então, essas atitudes do Ministério das Relações Exteriores são lamentáveis. Agora, eu acho que nesse caso ele deve ter cumprido ordens. Lamentáveis. É a hora de um ministro poder ponderar com o eventual presidente, mas o presidente tinha dito que ele ia ser... Nem sei o que aconteceu com isso, porque houve muita reação, mas ia designá-lo para um cargo no Banco Mundial. Acho que ficou uma área cinzenta aí, o Ministério das Relações Exteriores entrou nesse caminho da maneira que era de se esperar, aliás. Deixa eu te fazer, não sei se vai dar tempo, então talvez seja uma última pergunta, que é inclusive de uma pessoa que nos acompanha pelas redes, o Valdinês Cunnaquil Bispo. Seu sobrenome é difícil, Valdinês, tomara que eu tenha acertado. Ele perguntou o que você acha, Celso, do Bolsonaro no Nordeste.
Lembrando que ele retomou essa agenda agora nos últimos dias, né? Hoje, inclusive, ele postou um vídeo nas redes sociais na Bahia. Ele que é recém-recuperado da Covid-19, mas estava ali sem uso de máscara num carro. O que você acha dessa visita ao Nordeste do presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Olha, eu não acompanhei, mas eu tenho visto que ele tem procurado se valer, inclusive, de obras que foram feitas, não só iniciadas, mas 90%, outros quase 100% em governos anteriores, a começar pelo próprio São Francisco, né, a canalização de São Francisco. Então, eu acho que isso aí é um oportunismo. Agora, ele está percebendo, e essa é a análise que se pode fazer, que, digamos que uma grande parte das forças que o apoiaram, sobretudo em classe média, média alta, estão se afastando. Oportunisticamente também ele está se valendo do auxílio emergencial, que na realidade na dimensão que é decorrência de uma proposta da oposição, do PT. Então ele está querendo se voltar para essas populações para aparecer como um líder messiânico que pode inclusive enfrentar, que é um pouco o estilo enfrentar a velha política. Eu acho que ele vai cada vez mais jogar nessa tecla, que ele já jogava, mas ele vai jogar mais. Veja bem, os líderes fascistas na Europa, eles eram populares. Ele não tinha a maioria, talvez, sempre da população, mas eram populares, com ações desse tipo, se valendo, às vezes, até das bandeiras da esquerda, só que eram mistificadas e mentirosas. Então, é um risco muito grande que a gente corre.